Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo Salviano, psicólogo clínico, e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um tema que é a sexualidade da população negra. Eu resolvi trazer esse tema para o canal porque é um tema que eu já discuti em um congresso que eu participei, é um congresso online que se chama COSEX. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês se interessem. E foi uma discussão muito interessante que eu gostei de ter feito e que eu acho que ela é bastante pertinente assim, para o momento que a gente vive, é bastante pertinente para o conteúdo do canal, né? Afinal de contas, a psicanálise, que é a minha área de atuação, ela surge nesse contexto, né? Num período histórico onde a sexualidade era uma questão, então eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu acho legal pontuar também que esse tema, né, é um tema que traz aí uma questão, né, interseccional, ou seja, uma questão da interseccionalidade. Quando a gente fala da sexualidade da população negra, não tem como a gente não pensar, né, nessa população onde ela está situada dentro de uma estrutura social, né? Então, essa sexualidade ela vai se manifestar de uma maneira muito específica, assim como as demais sexualidades. Por que eu estou falando dessa intersecção? A gente sabe que a história da população negra aqui no Brasil é uma história que vem, né, de uma situação de escravidão, e aí a nossa sociedade se desenvolve nesse contexto onde o negro ele já vem de uma cultura desumanizadora, né? E, portanto, ele é visto nessa sociedade como um objeto. E aí, o que eu estou falando aqui nem é daquele objeto da psicanálise que a gente falou no vídeo anterior, que é o objeto do desejo. O que eu estou falando aqui é que o negro era considerado um objeto mesmo, né? Objeto coisa, assim, não é um ser humano, não era uma pessoa, né? Não tinha aquela dignidade que a gente confere a qualquer ser humano, né? Então, nesse contexto em que nós negros éramos completamente desumanizados, né? O olhar social para a população negra era um olhar muito objetificador. Nesse sentido, não tem como esse olhar não se perpetuar também para a sexualidade. A sexualidade do sujeito negro, então, vai se desenvolvendo a partir deste ponto, onde há uma objetificação, né? E que objetificação é essa, né? Alguns estereótipos foram estabelecidos, né, a partir disso. Então, a gente tinha, por exemplo, na mulher, né? A gente tem a ideia de que a mulher negra é uma mulher muito quente, é uma mulher que tem muitas curvas, é uma mulher que foi feita para o sexo. E aí a gente tem essa objetificação diferente para cada mulher negra, o que também é muito relativo com relação ao quanto essa mulher é ou não retinta, né? Então, quanto mais retinta a mulher, mais objetificada ela será. Então, vai ser uma mulher que serve para o sexo, vai ser uma mulher que é promíscua. Já que ela é promíscua, já que ela tem um corpo que é produzido para o sexo, então eu não preciso ter nenhum tipo de responsabilidade afetiva com essa mulher ou responsabilidade emocional, né? Essa é uma leitura social que foi feita, tá? Então eu não estou dizendo que é exatamente isso, porque de fato não é, mas o social é quem dita essa regra, né? As pessoas é que olham para essa mulher dessa maneira historicamente. O homem é a mesma coisa. Então o homem ele vai ser objetificado, só que de uma maneira um pouco diferente. Então o homem ele passa a ocupar, o homem negro ele passa a ocupar o espaço do cara que é dotado, né? E que tem então um órgão sexual muito avantajado e que por isso ele vai ocupar, né, essa posição de quem realiza o desejo sexual das mulheres. Então as mulheres, através desse homem negro, vão realizar aquele fetiche, aquele desejo, aquela vontade de efetivamente encontrar esse órgão sexual que é avantajado e vai conceder a ela um prazer ilimitado, enfim. E aí, esse homem ele também não é o homem com o qual essa mulher vai querer se relacionar. Ele é o homem que vai suprir a necessidade sexual dessas mulheres, sem a necessidade de manter uma relação especificamente, né, com essas mulheres com as quais ele vai se relacionar sexualmente. Só que isso, né, esses lugares sociais, eles vão afetar as condições psicológicas e emocionais desse sujeito, né, dessa mulher e desse homem negro de maneiras distintas. Então, para a mulher negra, por exemplo, a gente tem hoje até é muito discutido a solidão da mulher negra, né? O quanto essa mulher negra ela é às vezes procurada para o sexo, mas ela não tem nenhuma possibilidade de viver uma
uma relação afetiva, uma relação amorosa, né? Agora, para o homem é um pouco diferente porque além da questão racial, né, além da nossa sociedade ser construída e ser estruturada com base no racismo, ela também é construída e estruturada com base no machismo. E aí o machismo ele dá para esse homem negro um outro lugar nessa estrutura social. Um lugar que talvez não seja um lugar do privilégio, mas talvez um lugar de vantagem, né? E que vantagem que é essa? Esse homem ele pode então usar das mulheres, ele tem liberdade para realizar, né, os desejos, as vontades sexuais dele, o que as mulheres nessa sociedade machista, nessa estrutura machista, não têm, né, essa possibilidade de realização sexual, porque aí a gente tem um outro problema, né? A mulher que se realiza sexualmente tem uma leitura sobre quem é essa mulher ou sobre como é essa mulher. Isso dá tema para um outro vídeo. Se vocês quiserem, a gente pode até discutir isso depois. É só deixar aí nos comentários que a gente pode pensar em fazer um vídeo só sobre essa questão do machismo. Mas enfim, voltando ao tema, né? Então a mulher ela não pode expressar a sexualidade dela como o homem pode. E aí, por conta do homem negro ser um homem, né, ele tem essa pequena vantagem de poder expressar a sexualidade dele e poder efetivamente transar e fazer sexo com quem ele quiser. E nesse sentido, né, esse homem ele talvez seja menos afetado porque ele então vai poder, né, a partir desse ponto, se relacionar com outras mulheres. Ele pode até usar o órgão genital dele, né, esse benefício de ser avantajado para conseguir realizar esses desejos sexuais, né? Que é uma coisa que a sociedade valoriza no homem, né? O homem ele precisa ser garanhão, ele precisa pegar todo mundo e tudo mais. A questão é que isso pode parecer uma vantagem num primeiro momento, mas de fato não é. Porque esse homem também pode apresentar, por exemplo, uma necessidade afetiva, isso pode não vir ao longo do tempo, porque essas mulheres efetivamente não vão procurar esse homem para realizar essa necessidade afetiva. Elas vão procurar para tirar uma curiosidade, para saber como é estar com um homem negro, mas não efetivamente namorar, construir uma relação afetiva com esse homem. Isso também faz com que o homem ocupe esse espaço de objetificação, né? A mulher ela se percebe muito mais nesse lugar, né? A mulher acho que ela tem um pouco mais de percepção sobre esse espaço que a sociedade vai impondo do que o homem. Mas quando o homem cria essa consciência e percebe esse lugar, né? E percebe que está sendo objetificado, percebe que está sendo usado como objeto, sei lá, de realização do outro, ele pode sentir muito mal. Então esse homem negro também vai sofrer. Agora, outra questão é com relação à orientação sexual, que tem uma ligação com a sexualidade, mas não está necessariamente vinculada, né? Então a gente tem uma orientação sexual que faz a gente ter o nosso afeto, a nossa atração, ela percorra um caminho que é um caminho que a gente se realize. E aí isso vai depender, né? Tem mulheres que vão se sentir muito bem, vão se sentir atraídas, vão sentir desejo e afetividade por homens. Tem mulheres que vão sentir essa afetividade, esse desejo, essa atração por outras mulheres. E tem aquelas que vão sentir essa mesma atração, essa mesma afetividade, tanto por homens quanto por mulheres. A mesma coisa os homens. Tem homens que vão sentir esse desejo, essa atração, essa afetividade por outros homens, ou por outras mulheres, ou então por ambos, né? Por homens e mulheres. Então é aquilo que a gente chama de gay, bi, lésbica, enfim, né? Isso é a orientação sexual. E aí a sexualidade ela também é vivenciada de maneiras diferentes, né? Por cada orientação sexual. E aí se a gente vai discutir, por exemplo, a sexualidade do homem negro que é gay, os problemas são outros. E aí nesse vídeo eu vou me ater à sexualidade do homem negro gay, e quem sabe posteriormente a gente possa discutir também a questão da sexualidade da mulher negra lésbica. Mas por enquanto vamos nos ater aqui ao homem negro gay, que tem algumas particularidades também que são bem interessantes, né? Eu acho que essa questão do órgão genital avantajado, do homem negro ser procurado, né, nessa relação, porque ele vai então me levar por um caminho da realização sexual que talvez o homem branco não me leve, justamente porque esse homem negro tem esse órgão avantajado. Isso também acontece com os homens gays, né? E muitos homens negros vão
então, sofrer com essa questão da falta de afetividade nas relações, ou então da pouca procura por outros homens que queiram se relacionar afetivamente com esse homem negro. Mas, para além dessa questão, né, a gente tem um outro estereótipo, que é a questão da posição sexual que cada pessoa adota dentro de uma relação. Dentro dessa relação homoafetiva ou dessa relação homoerótica, a gente vai ter a pessoa que desempenha o papel do homem que é ativo, que vai fazer a penetração, e do homem que é o passivo, que vai então ser penetrado. E aí, se a gente pensa no homem negro, né, dentro desse contexto, em geral, o homem negro ele não tem a possibilidade de querer estar na posição do passivo, porque como a gente tem essa leitura, né, como a sociedade tem essa leitura de que esse homem negro é um homem avantajado e que então ele sabe muito bem como usar aquele órgão genital dele, isso faz com que essa possibilidade dele não fazer uso então dessas habilidades seja totalmente descartada. Então não tem por que esse homem negro gay ser passivo. Essa leitura social faz com que esse homem negro ocupe um espaço, né, de sofrimento na sociedade. Porque imagina, primeiro a gente já tem essa leitura machista, né, de que o homem ele é pegador, de que o homem ele vai pegar todo mundo, né? Então, para um homem gay, isso é muito pesado. Segundo, a gente tem a leitura de que o homem negro é um homem muito avantajado e que ele precisa ocupar esse espaço de quem penetra, né, de quem efetivamente usa o órgão genital dele para penetrar. E aí, quando a gente pensa o avesso e vê um homem negro, gay, que não penetra, e aí a gente pode até pensar numa outra situação que vai complicar ainda mais a situação desse homem, né, que é talvez o homem negro gay mais afeminado, que não tem uma expressão de masculinidade tão explícita, né? Isso vai fazer com que esse homem tenha uma experiência social que é bastante complicada, né? Então, esse homem vai ser muito mais julgado, ele vai ter uma dificuldade maior em ser aceito socialmente, né, por conta dessa falta de expressão da masculinidade. Ele vai ter mais dificuldade de se relacionar com outros homens, porque esses homens com os quais ele vai se relacionar, vamos esperar que ele seja aquele estereótipo, né, do homem gay, forte, bem dotado, que penetra, né, e aí surge uma dificuldade de relacionamento a partir dessa perspectiva. Enfim, a gente tem aí uma questão, eu acho que de uma sexualidade que é bastante prejudicada por conta de uma sociedade que se estrutura por meio do racismo e por meio do machismo, e que vão dar uma condição psicológica que, por sua vez, dá um parâmetro, uma configuração psicológica e emocional para esses sujeitos negros, que é uma condição de sofrimento. Eu acho que é isso, não dá pra gente discutir muito mais, porque a ideia do canal é fazer uma discussão breve, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do tema. Se vocês gostaram, deixem aqui o seu comentário, deixem o like. Se não gostaram também, deixem o comentário, deixem o dislike, dizendo aí, né, o que você pensou, se acha que é bem isso, se você acha que não é, se você acha que tem outras implicações. Conta tudo aqui para mim nos comentários, que esse vídeo não acaba aqui. Ele continua com as coisas que você vai comentando e vai discutindo aqui comigo, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você receba a notificação de quando eu postar um vídeo novo. E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. E hoje eu tô aqui. Começamos no